do Senhor, ela traz uma narração muito interessante a respeito de um momento na caminhada de Jesus. Queridos, nós que caminhamos com o Senhor, nós iremos ter momentos, nós iremos ter jornadas, nós iremos ter etapas. Amém? A cada tempo que nós vamos caminhando com o Senhor, nós vamos passando uma etapa. E aqui então Jesus passou por essa etapa para nos ensinar. Então, Jesus está agora na sua cidade natal, em Nazaré. E a palavra do Senhor diz que ele foi para a sua terra, para a sua casa, para a sua parentela. E ela traz uma narração dizendo o seguinte, que os seus discípulos o acompanharam como sempre, e em determinados momentos eles chegaram e era sábado, o dia que nós sabemos que os judeus guardam, o sábado é o dia mais importante, e Jesus foi até a sinagoga, até a igreja daquele tempo, e a palavra do Senhor diz que Jesus começou a pregar e as pessoas se maravilharam, porque imagina, queridos, Jesus falando, não tem igual, não tem igual. E a palavra do Senhor diz que as pessoas se maravilhavam, mas ao mesmo tempo entrava um questionamento. Mas espera aí, esse Jesus não é aquele da família da Maria, de José? E aí eles começam a citar, não é o irmão do Tiago? Não é aquele irmão do José? Não é o irmão daquelas moças ali, daquela casa? Talvez falaram o nome da rua. E começaram a dizer, mas não é esse, não é? Como assim? O que está acontecendo? Por que ele está falando essas coisas? E como que ele pode fazer essas coisas? E a palavra do Senhor então diz que eles se escandalizavam, como dizendo, como é que pode aquele que cresceu comigo? Muitas vezes nós também somos assim, nós olhamos para tal pessoa, mas eu sei o que ele fez. Daria até o nome evangélico, eu sei o que você fez no passado, eu sei o seu pecado do passado. Essa é a primeira coisa que as pessoas olham, E ainda mais se cresceu junto. Aí você olha para a pessoa, como que você? Eu sei o que você fez. Eu sei quando nós saímos tal dia, não é assim? Eu sei o que você fez na balada e não sei mais o que. E as pessoas não se conformam em ver a pessoa transformada. E com Jesus não foi diferente. Porque Jesus passou por todas as etapas que eu e você também iremos passar ou já passamos, para nos ensinar a passar essas etapas. E tem pessoas que se perdem exatamente neste momento, quando ela é confrontada, mas você fazia isso, você falava dessa forma, você usava isso, você ia neste mesmo lugar, e aí então as pessoas começam a se perder, e não conseguem declarar que foi Jesus que transformou. Mas enfim, a palavra do Senhor então diz que eles se escandalizaram e ficaram horrorizados. E como que pode ele falar dessa maneira? Como que ele pode fazer essas maravilhas? Ele é Jesus, daquela família, da família de Maria, de José. Como é que ele pode? Como dizendo assim, como que ele sabe tudo isso se nós vivemos no mesmo ambiente? Eu quero dizer para você nessa manhã que nós podemos estar no mesmo ambiente dos nossos vizinhos, mas nós não somos deste ambiente. E nessa manhã, queridos, eu quero falar sobre caminharmos em intimidade, porque nós vamos ver exatamente essas coisas aqui nesse texto. E aí então a palavra do Senhor diz assim, que ele então declarou, e nós, infelizmente na nossa caminhada nós vivemos essa palavra. Ele disse, o profeta não é bem aceito na sua cidade. Queridos, não adianta você querer se socializar no ambiente onde você está. Você não é deste mundo. Não adianta você querer, muitas vezes nós queremos forçar uma situação, mas Jesus está dizendo assim, o profeta não é bem aceito na sua cidade. A palavra de Deus não é muito bem aceita em determinados ambientes, em determinados momentos. Eu não quero dizer com isso que você tem que ser uma pessoa que não conversa com ninguém, mas você está entendendo que a sua palavra, o seu testemunho, muitas vezes vai confrontar o ambiente onde você está.
E aí o que acontece? Muitas vezes nós não entendemos isso, nós entramos em conflitos, ou então nós viramos aquele santo dos santos, né? E nos afastamos das pessoas e não conseguimos entender que a palavra de Deus gera confronto. Então nós temos que entender qual é a nossa missão. Em alguns momentos nós temos que fechar a nossa boca e deixar o nosso testemunho falar. Mas isso não quer dizer que você tem que sair daquele lugar, porque Jesus está mostrando, Ele voltou para a sua casa. Nós temos que voltar para a nossa casa. Seria muito bom nós fazermos aqui um alojamento e ficarmos aqui na igreja. É muito bom, não é? É muito bom nós estarmos aqui um profetizando para o outro, né? Tudo na bênção, ouvindo a palavra, cantando. Isso é muito bom, mas nós fomos chamados para ser luz lá fora. Então eu quero dizer para você nesta manhã que você vai ter que voltar para a sua casa. Amém? E leve essa palavra. O profeta não é muito bem aceito na sua cidade, mas a palavra do Senhor, ela declara o seguinte, que Jesus disse isso, mas Ele fez os milagres. Poucos, mas Ele fez. E aqui é tão interessante que em nenhum outro momento você vai ver o Senhor se admirar de incredulidade. Ele se admira da fé de muitos. Mas aqui a palavra do Senhor diz que Ele se admirou da incredulidade deles. Como dizendo, gente, essa minha terrinha aqui é uma bênção. Jesus se admirou do coração duro. E tanto que Jesus teve que fazer alguns poucos milagres, mas Ele fez. Ele executou. Nós somos chamados para isso. Queridos, muitas vezes nós iremos ser confrontados, as pessoas não irão gostar de nós, mas nós fomos chamados, nós somos do reino de Deus, e no reino de Deus acontecem milagres e maravilhas. E aí então a palavra do Senhor Jesus diz que Ele fez poucos milagres ali, mas depois Ele saiu pelas aldeias. Com certeza depois as pessoas ficaram com saudade. Puxa vida, nosso conterrâneo estava aqui e nós poderíamos ter aproveitado muito mais. Bom, mas o que eu quero dizer com isso? Queridos, as pessoas não conseguiram reconhecer Jesus porque Jesus era comum para eles. Jesus era alguém que eles conheciam, uma família. Jesus era alguém que eles conheciam, né? Aonde ele tinha estudado, o que ele tinha feito. Eles sabiam dos erros da família, sabia das necessidades. Então Jesus era muito comum para eles. E eles não conseguiram reconhecer Jesus. Diferente dos discípulos que tinham uma intimidade com Jesus. Diferente dos discípulos que tinham uma comunhão com Jesus. E aí está o segredo. Muitas vezes nós somos acostumados com Jesus, como aquela família que ficou um tempo com a arca, e depois eles se acostumaram tanto com a arca que perderam a reverência, porque se acostumou. Jesus se tornou alguém que eles conheciam, uma família, então eles não colocavam muito crédito. Muitas vezes nós fazemos isso com as coisas do Senhor, é algo comum para nós. E principalmente quando nós começamos a ter alguns anos de carreira espiritual. De vez em quando eu sondo o meu coração. Porque não é porque a minha avó conhecia o Senhor, não é porque meus pais conhecem o Senhor, que eu conheço ao Senhor. Eu tenho que caminhar cada dia mais para conhecer. Mas muitas vezes o nosso tempo de serviço cristão nos faz enxergar Jesus como comum. Quer ver, queridos, nós sermos pegos de surpresa quando se tira alguma coisa do lugar que você tem costume. Por exemplo, eu posso andar no escuro na minha casa porque eu sei onde estão as coisas. Vocês também são assim? Nós sabemos. Se vem alguém de fora, você já escuta o barulho, né? E cai, e tropeça, porque não está acostumado com o ambiente, mas nós estamos acostumados. Nessa manhã eu faço uma sonda aí o seu coração. Será que você não está acostumado com Jesus? Será que Jesus não é aquela pessoa que nós acostumamos, que tanto faz estar lá ou não? Sabe aquela pessoa que talvez, geralmente os idosos, né, sentam no lugar e talvez fica lá o dia inteiro, a gente se acostuma.
e passa e volta e esquece que aquela pessoa está lá. E alguém pergunta: eu vou, né? E se fala as coisas. Tem alguém assim na sua família? Fala as coisas, faz as coisas, aí lembra: meu Deus, esquecemos, né? Esqueceu a criança ou esqueceu, geralmente os idosos, né, Ronaldo? Geralmente se esquece os idosos, sai todo mundo e deixa o vozinho para trás. Muitas vezes nós fazemos isso com Jesus. Nós agimos e caminhamos na nossa carreira, aí depois que passa, nossa, esquecemos Jesus. Eu esqueci de orar, eu não orei, eu não clamei, porque estamos acostumados com Jesus. Mas nessa manhã o Senhor está nos chamando a atenção para nós termos intimidade com Jesus. Queridos, nós não podemos nos acostumar com Jesus. Nós não podemos ter Jesus como um móvel, ter Jesus como muitas Bíblias, infelizmente a gente vê em muitos lugares, aberto. Mas o que se diz, o que se fala a respeito da Bíblia não se vive. Mas, queridos, Jesus nesta manhã está interessado em se apresentar a você. E aqui eu vejo claramente o Senhor falando a respeito de intimidade. Porque enquanto eu estava orando, lendo essa palavra, o Senhor falou forte ao meu coração. Então eu quero dizer que essa palavra vai começar da minha pessoa. Muitas vezes, queridos, nós falamos de Jesus, nós temos propriedade em falar de Jesus, nós sabemos falar de Jesus, nós temos todo o material sobre Jesus, falamos muito bem sobre Jesus, mas não falamos com Ele. Falamos dele, mas não falamos com Ele. Eu quero dizer que tem uma grande diferença. Eu posso falar muito bem de alguma coisa, mas quando eu vivo aquilo que eu falo, tem uma outra medida. Entra a unção do Senhor. Quando nós falamos com Ele, nós temos unção, nós temos propriedade, nós temos autoridade, porque nós estamos falando de alguém que nós conhecemos. Nós estamos falando de alguém que nós falamos e nós ouvimos todo o momento. Muitas vezes, queridos, nós falamos de muitos assuntos, nós nos preocupamos em conhecer muitos assuntos, mas esquecemos de falar com Jesus, esquecemos de ter uma intimidade com Jesus. Queridos, eu quero que você volte lá para o início, porque nós vamos ver o que é intimidade com Deus. Gênesis capítulo 4, e eu já li algumas vezes esse versículo, mas, queridos, o Senhor é tão bom, como disse a pastora Maria Luísa, de vez em quando parece que as coisas saltam, né? E o Senhor quer se aprofundar mais. Olha que diz Gênesis capítulo 4, verso 25. A versão diz assim: tornou Adão a conhecer a sua mulher, e ela deu à luz a um filho, e chamou o seu nome Sete, porque disse ela: Deus me deu outro filho em lugar de Abel, porquanto Caim o matou. Então vamos lá, é uma história conhecida, né? Que fala de dois irmãos, Caim e Abel. E nós sabemos que Caim e Abel um dia apresentaram uma oferta ao Senhor, e a palavra do Senhor diz que o Senhor se agradou da oferta de Abel, mas o coração de Caim se encheu de inveja, de ódio, e infelizmente ele assassinou a Abel, matou Abel. E agora então esse casal fica enlutado, e aí então a palavra do Senhor diz que ao cumprir-se os dias aí, então Eva tem um novo filho que ela coloca o nome de Sete, e ela diz então que ela entende que o Senhor colocou ele, né, e não no lugar, mas o seu coração foi preenchido com alguém, e nós entendemos pela palavra que talvez tinha as mesmas características de Abel. Nós entendemos, depois você vai ver no decorrer da palavra, que ele tinha as mesmas características. Qual era a característica que Abel tinha? Era um adorador. Era alguém que buscava uma intimidade com o Senhor. Tanto é que o Senhor aceitou a sua oferta.
E aí então a palavra do Senhor diz que então Sete nasce. E aí vamos continuar o verso 26. E aí então continua, né, a descendência. E aí diz assim: e a Sete também nasceu um filho, e o chamou seu nome de Enós. Então se começou a invocar o nome do Senhor. Queridos, eu já tinha lido algumas vezes, mas eu nunca tinha parado nesse último tópico. Como diria a pastora Maria Luísa, na parte B. Queridos, e a parte B, o Senhor tem falado, isso é um motivo de outra palavra, que muitas vezes nós queremos os primeiros lugares, mas Deus sempre usa. Você vai ver que sempre, a maior parte da palavra do Senhor, o Senhor nunca está usando a primeira pessoa, sempre está usando a segunda. Lembra? Esther era a segunda, mas ela foi usada para libertar o povo. Josué foi o que conquistou a terra. E você vai ver, né? Então o Senhor tem falado para mim essas coisas. E aqui então a parte B deste versículo, que é a que nos chama a atenção. Então veja, Sete teve um filho que se chama Enós. E aí a palavra do Senhor diz: então se começou a invocar o nome do Senhor, a partir do nascimento de Enós. Por quê? Como assim antes não se invocava o nome do Senhor? Então vamos para a história. Adão e Eva estavam, eram residentes num jardim. Eles tinham a posse daquele jardim. O Senhor tinha plantado eles naquele jardim. Mas infelizmente, certo dia, então Adão e Eva perderam aí a cabeça e fizeram algo, e infelizmente eles tiveram que sair do jardim. Então, infelizmente, a palavra do Senhor diz que a comunhão foi cortada com Deus. Não tinham mais a comunhão com Deus. Eles tinham uma visitação diária de Deus no jardim, conversando. E nós, esses dias, tivemos um entendimento, né, Natália, do que é que acontecia na viração do dia, que é algo espantoso, algo que os judeus creem e tem isso como muito claro. Mas um outro dia nós falamos sobre isso. Mas então Adão e Eva recebiam Deus, tinham a presença de Deus, recebiam do Senhor algo especial, né? Porque naquele tempo Adão e Eva desfrutavam da presença de Deus. Eles tinham a presença de Deus ali. E a palavra do Senhor diz que então, infelizmente, essa comunhão foi cortada. Eles tiveram que sair do jardim. E aí então, a partir desse tempo, a humanidade não tinha mais acesso a Deus como antes. E nós sabemos que então a palavra do Senhor começa a narrar as tentativas de religar isso novamente, que só aconteceu em Jesus. Bom, mas o que acontece aqui? Então, eles saíram do jardim, começaram uma vida. A palavra do Senhor diz que o homem teria que trabalhar, enfim, a mulher iria ter dores de parto. E aí então a palavra do Senhor diz que começou a crescer essa família. E chegamos então no nascimento de Sete, depois agora de Enós. Mas o que acontece? Se você for ler, eu fui fazer as contas, é bem possível que Adão teve um convívio com esse neto Enós. Né? Se você fizer as contas, eles viviam 900 anos, e aqui então diz que com 100 e poucos anos, então Sete teve esse filho. Então possivelmente Adão estava ali presente, conheceu o neto e convivia. Bom, esse é um pensamento, né? Eu fiquei pensando, por que será que a partir do nascimento de Enós começa a invocar ao Senhor? Queridos, todos nós, quantos aqui na sua família contam histórias? Levante a sua mão. Você conta história de família aí? Todo mundo, né? Nós todos temos muitas histórias da nossa família, né? Boas, engraçadas, enfim. Queridos, você acha que era diferente na família de Adão? Adão com certeza contava a história, contava para eles o tempo que eles tinham tido no jardim. Só pode ser. E eu comecei a pensar nisso. Então vamos usar a nossa imaginação. A imaginação é algo que Deus nos deu. Muitas vezes nós achamos, isso é coisa da minha imaginação. Quem fez a sua imaginação?
Quem? Deus. Então Deus fala na nossa imaginação também. Nós temos uma tendência de falar assim, não, isso é coisa da minha imaginação. Queridos, quem fez a sua imaginação? Foi Deus. Então Deus fala na sua imaginação também. Amém? Amém? Então vamos aprender nisso. Muitas vezes nós ficamos achando, Deus não vai falar na minha imaginação. Por que não? Se a sua imaginação foi Ele quem criou. E aí então, vamos imaginar que havia essa conversa. Talvez Adão colocava o seu neto no seu colo, então contava a história de quando eles estavam lá no jardim, como que era bom a presença de Deus, como eles desfrutavam daquela comunhão, daquele momento com Deus. Com certeza Adão contava essas histórias, Sete também deveria de contar. Olha, meu pai dizia isso, meu pai falava que eles moravam num jardim muito lindo, tal, e que eles tinham a comunhão, e infelizmente eles erraram e tomaram uma decisão que não era a vontade de Deus, que não foi o que Deus falou. Queridos, e nós, então talvez o seu coração começou a se encher. Mas eu também, eu quero então. Eu quero isso. Eu quero essa presença de novo. Queridos, com certeza Adão contava isso, talvez havia lágrimas nos seus olhos, né? E nós começou a identificar que aquilo era algo muito bom. E nós começou a identificar que aquilo seria muito bom para a sua família. E nós então começa a se levantar, porque lembra que ele vem da linhagem de Sete, que ficou no lugar de Abel, que era um adorador. Queridos, eu quero dizer que você passa informação, tanto geneticamente, como espiritualmente para a sua geração. Pode ter certeza disso. Há uma transferência. Então Adão falava, Sete falava, e nós então tinha no seu DNA aquela chama da adoração. E nós então se levanta naquela geração, naquela família, e começa a invocar o nome do Senhor. E nós então começa a dizer, eu quero talvez novamente a presença de Deus, eu quero que Deus venha nos visitar novamente. E a palavra do Senhor diz que a partir daquele momento se começa a invocar o nome do Senhor. Invocar o nome do Senhor quer dizer o quê? Chamar a presença do Senhor, clamar pela presença do Senhor, entronizar a presença do Senhor, honrar a presença do Senhor, adorar ao nosso Deus. E nós então se levanta e começa a querer novamente aquilo na sua vida. Porque se lembre, Caim nos mostra o homem carnal, e Abel nos revela o homem espiritual. E agora nós não quer a raiz de Caim, ele não quer ser um homem carnal. E nós foi para o lado do seu tio. Eu quero ser como meu tio, eu quero ser um adorador, eu quero ser alguém que o Senhor olha e recebe a oferta. Nessa manhã o Senhor está te chamando exatamente para ter o coração de Enós. Alguém que se levanta e diz, eu quero a presença do Senhor. Eu vou começar a invocar a presença do Senhor. Eu vou continuar clamando e pedindo que o Senhor não saia da minha família, que o Senhor não saia da minha vida, que o Senhor não saia da minha geração. Queridos, o Senhor nessa manhã está te chamando exatamente para isso, para você ser como Enós, que invocou o nome do Senhor. Eu vejo aqui que Enós não se conformou em que a presença do Senhor não estivesse novamente na sua família. Queridos, eu quero dizer, se você nesta manhã se levantar como Enós, porque aqui eu vejo Enós levantando diante do Senhor um memorial, dizendo, Senhor, eu quero o Senhor novamente na minha vida, eu quero o Senhor novamente na minha família, eu quero a restauração da intimidade com o Senhor. Para que você se levante nessa geração, para que você mude a sua geração, mude a sua família, levantando um memorial diante do Senhor, dizendo, Senhor, eis-me aqui, não importa que os outros não queiram. Talvez os seus irmãos, as suas irmãs não pensavam dessa maneira, mas Enós se levantou. Queridos, porque quando nós nos levantamos em adoração,
pedindo, querendo a intimidade com o Senhor, eu quero dizer que a intimidade com o Senhor se torna um estilo de vida. Intimidade com o Senhor você não veste. Olha, hoje eu estou íntimo do Senhor. Não tem como vestir, é um estilo de vida, é uma maneira de viver. E nós vamos, cada dia que nós vamos andando com o Senhor, nós vamos o conhecendo. Por que nós estamos falando de intimidade, queridos? Porque a intimidade vai nos levar cada dia mais a nos entender quem nós somos em Cristo. A intimidade vai nos revelar, porque nós vamos ter a revelação de quem é o Senhor. E quando nós temos a revelação de quem é o Senhor, nós sabemos quem nós somos no Senhor. Então, queridos, muitas vezes nós temos uma vida de conhecimento apenas, mas nós não vivemos, não andamos, não caminhamos, não temos essa intimidade de saber realmente o que o Senhor quer. Queridos, e na intimidade nós temos algumas coisas que é particular da pessoa. Nós somos envolvidos, conduzidos, né? Estamos totalmente impregnados da presença do Senhor. Não precisa pôr uma placa, não precisa pôr a Bíblia embaixo do meu braço para dizer que eu sou crente. Quando estou em intimidade com o Senhor, eu pareço com Ele, eu tenho o cheiro dEle, eu tenho as ações dEle, os milagres me acompanham. Então as pessoas olham para mim e dizem: Ele realmente é do Senhor Jesus. Nessa manhã o Senhor está querendo que você se levante como é nós e diga: aqui é um lugar de adoração, na minha família será um lugar de adoração. Muitas vezes nós abrimos mão muito fácil das coisas, né? É assim mesmo, ele não quer se converter, é assim mesmo, né? Deixa que na hora certa. Sim, nós cremos, porque a palavra do Senhor diz que não é pela nossa força, mas é pelo Espírito Santo. Mas, queridos, nós temos que levantar um memorial diante do Senhor. Nós temos que invocar em nós. Clamou, se levantou, e aí o que aconteceu, queridos? As coisas começaram a mudar. Aqui a palavra do Senhor diz: nesse momento começa-se a invocar a presença de Deus, porque até então o que acontecia? Havia um bando de saudosistas, havia só uma conversa lá, não sei quando Deus vinha nos visitar, mas nós pecamos. E muitas vezes nós caminhamos dessa forma: eu errei, eu pequei. Queridos, você tem o privilégio de ter acesso direto com o nosso Deus. Jesus veio e se tornou um memorial, dizendo assim: agora você tem acesso novamente. Lá, naquele momento, nós tínhamos que invocar a presença do Senhor, porque o acesso estava barrado, o acesso estava fechado. Mas Jesus veio como um memorial, e é isso que nós estamos fazendo nesta manhã, para nos dizer: querido, não tem pecado que possa te segurar de você ter acesso a Deus. É só você ter intimidade com Ele, porque quando nós temos intimidade com Ele, nós somos atraídos pela santidade do Senhor. E aí nós vamos nos tornando santos, porque santidade não é roupa, santidade não é algo aparente, mas é algo que flui de nós. E isso nós só vamos adquirir na medida que nós temos intimidade com o Senhor. Quanto mais intimidade com o Senhor, mais eu vou me tornando santo, porque eu vou me aproximando de Deus. E quando eu me aproximo de Deus, eu tenho que ser espiritual. E aí as coisas começam a acontecer. Então nessa manhã o Senhor está dizendo para você: se levante, diga na sua família, na sua geração, que você vai invocar o nome do Senhor, e você vai resgatar a intimidade na sua casa, a intimidade de estar com o Senhor, a intimidade de você ouvir a voz do Senhor, a intimidade de você ouvir cada dia mais a direção do Senhor na sua família. Porque quando você fizer isso, você vai ver que as coisas vão começar a mudar. A sua vida vai mudar, a sua família vai mudar, o seu bairro vai mudar, a sua cidade vai mudar, ou o seu estado vai mudar, queridos. Porque quando nós temos intimidade com o Senhor, é trazer a cultura do céu até aonde eu estou.
E Enós então se preocupou com isso, e Enós então foi a fundo nisso. E eu quero dizer para você que nesses últimos dias da igreja do Senhor, é tempo de nós conhecermos ao Senhor Jesus, como Ele é, não como nos falam. Porque, queridos, eu tenho aprendido, e cada dia mais eu tenho tido o entendimento daquela palavra que diz: mas nós não pregamos no Teu nome, nós não oramos no Teu nome, expulsamos demônios no Teu nome, profetizamos no Teu nome. E o Senhor falar para a pessoa: eu não te conheço. Porque muitas vezes nós recebemos a graça do Senhor e não valorizamos, acostumamos, somos acostumados. Eu sou filho de Deus, acabou. Nos acostumamos, temos as coisas de Deus, porque aquilo que o Senhor é, queridos, nós não temos sacrifício, não precisamos. Nós, quando entregamos a nossa vida, temos o Espírito Santo, nós não temos mais o que pedir, já temos, amém? Nós não precisamos mais orar: Senhor, me dá mais o Teu Espírito. Nós já temos. Aquilo que o Senhor é de graça, mas aquilo que o Senhor tem, desculpem falar assim, mas o produto de Deus eu tenho que buscar, eu tenho que pagar um preço. E muitas vezes nós só queremos aquilo que o Senhor é, e nós viremos ter, e ninguém vai nos tirar. Ninguém vai tirar salvação, ninguém vai tirar o Espírito Santo. Mas se nós queremos mais, aí nós temos que caminhar pelo caminho da intimidade. E é aí que nós nos perdemos, porque nós nos acostumamos, ficamos acostumados, ficamos parados, e nós então achamos que está tudo bem. E muitas vezes está tudo bem, mas, queridos, nós ele não quer, eu quero mais do Senhor, eu quero invocar. E muitas vezes, queridos, nós estacionamos e nos acostumamos em saber que Deus, ainda a gente vai dizer: Deus está lá, mas Ele está aqui através do Espírito Santo, e eu posso ter intimidade, eu posso caminhar na sua direção, ouvir o Senhor falar. Gênesis capítulo 5, verso 24. E nessa manhã é isso que o Senhor quer fazer na sua vida. Preste atenção. É isso que Deus quer fazer na sua vida, e é para esse momento que o Senhor está te chamando. É para que você tenha uma vida como essa de Enós, que não se conformou com o ambiente. Olha o que a palavra do Senhor diz. Esse é um dos versículos que eu mais amo na palavra do Senhor, e cada dia mais o Senhor vem me dando entendimento. E andou Enoque com Deus, e não apareceu mais, porquanto Deus para si o tomou. O que tem a ver com a vida de Enós? Enoque era descendente de Enós. Enoque se posicionou e invocou tanto a Deus, que alguém da sua descendência entendeu isso tão bem e trouxe isso, e estava enraizado na sua vida de uma tal forma que a palavra do Senhor diz que ele andou com Deus, e um dia o Senhor o arrebatou, o tomou dessa terra, de tal intimidade que esse homem tinha com Deus. Mas, queridos, eu quero te dizer que tudo isso começou na vida de Enós. Aleluia. Enoque só pôde ter um momento desse com Deus porque um dia Enós se levantou e começou a invocar o nome do Senhor. Aleluia. Eu quero dizer nessa manhã, queridos, nós só vamos ver mudanças nas nossas vidas quando nós nos posicionarmos como Enós. Eu vou invocar a Deus, eu não vou me conformar com esse mundo, eu não quero mais ser um homem carnal, eu não quero ser mais uma mulher carnal, eu quero ser um homem, uma mulher espiritual. Eu quero a presença do Senhor comigo todos os dias, e eu quero declarar, eu quero profetizar, querido, amada mãe, mulher que está aqui neste lugar, seu esposo ainda não é crente, você mãe que seus filhos ainda não são crentes, nessa manhã levante o memorial diante do Senhor, porque isso vai acontecer na sua vida. A unção do Senhor vai passar por você, vai passar para os seus filhos, para a sua geração, e você vai ter uma geração que um dia vai estar com o Senhor Jesus. Um dia vai
Deus vai mudar toda a situação. Se nós queremos mudança, querido, é tempo de nós nos levantarmos como é nós e não dizer é assim mesmo, é dessa forma mesmo. Quando chega num tempo de crente a gente fica assim, não! Levante um memorial nessa manhã. Levante um memorial. O Senhor está clamando, está dizendo para a comunidade cristã Plenitude, você que está aqui nessa manhã, o Senhor está dizendo para você, é só levantar um memorial, é só se posicionar, que eu vou mudar as gerações. Homem, sacerdote da sua casa, é só levantar um memorial nessa manhã e dizer, eis-me aqui, Senhor, eu vou invocar o teu nome, e eu quero dizer que a unção do Senhor vai estar na sua casa, na sua geração. Pode confiar, não vai se perder ninguém, porque essa é a palavra do Senhor. Aleluia! Enoque se levantou e nós chegamos a essa fase. Enoque tinha isso tão forte na sua vida. Enoque conseguiu passar essa informação tão forte que isso estava nas entranhas de Enoque. E Enoque então diz assim, eu sempre aprendi, eu sempre tive a presença de Deus, e cada dia mais ia aumentando essa fase, essa etapa. E aqui a palavra do Senhor diz que chegou o momento que Deus diz, Enoque, vem logo para cá que fica melhor. Se nós temos intimidade com Deus, ninguém perde. Porque nós temos tanta intimidade, nós sabemos tanto o que o nosso noivo gosta, que nós não iremos pecar, amém? Nós não iremos desagradar o nosso Deus, porque nós não nos acostumamos com a sua graça. Eu não sou acostumado, amém? Eu não acho que isso é algo que é para ser levado de qualquer jeito, não. Eu tenho uma resposta de cada dia mais estar perto do Senhor e querer o agradar. Amém? Porque eu já recebi, mas eu quero agradar como resposta de amor. Eu quero agradar como cura para a minha geração. Porque, queridos, quando eu ando em santidade, a santidade não é para se mostrar, a santidade é para nós ficarmos melhor. Amém? Para que as pessoas sejam abençoadas. Então eu tenho santidade, então eu sou uma pessoa melhor, porque eu me preocupo, eu oro, amém? Eu clamo pela salvação, eu curo as pessoas, eu expulso os demônios. Nessa manhã, quantos de nós estão aqui no nosso meio? Se você quer tomar a posição de nós, querido, e você olhar na sua geração e poder ouvir a voz do Senhor, vinde amados, vinde meus filhos. Nós podemos dizer Maranata, ora vem Senhor Jesus. Aleluia. Porque nós andamos com Ele, nós sabemos que um dia nós vamos estar onde Ele preparou. Vamos retornar para o jardim, amém? Vamos retornar para casa, porque um dia um homem se levantou. Queridos, um dia nós se levantou e chegou até Enoque, e veio Jesus e nos deu livre acesso, e agora nós podemos pegar na mão